Oi, gente! A gente tá aqui para gravar mais um episódio de Minha Revenda Cast. Esse é o podcast que foi criado para você, para mim, para todo mundo que é da venda direta, onde a gente vai trazer histórias verdadeiras, histórias de mulheres que conseguiram, através da venda direta, realizar vários sonhos, várias conquistas. E aqui a gente não vai esconder nada, vai contar também a parte difícil, porque não é só alegria. E o episódio de hoje, para mim, é o mais especial, por conta da minha convidada de hoje, que com certeza é um exponente da nova geração da venda direta, uma pessoa que eu admiro muito e que conseguiu aí trazer para a gente um novo modo de vender na venda direta, que é a venda através de presentes. Você já sabe de quem eu estou falando, eu tenho certeza, mas seja muito bem-vinda, Camila Mayra. Obrigada! Que honra essa introdução e que responsabilidade agora! Ah, verdade, isso é um sucesso pra gente e vai ser muito bom, eu tenho certeza que a partir de agora, muita gente vai ficar ligadíssima para poder conhecer aí a história. Como é que começou, né? A gente já sabe que ela é um sucesso, mas para ela foi fácil? Como é que foi a venda direta? A gente vai contar tudo nesse episódio. É verdade. E eu queria saber isso de você, Camila. A primeira pergunta é, como é que a venda direta entrou na sua vida? Como é que você veio para esse mundo? Eu sempre vendi. E eu lembro, assim, de criança vender Avon, pegar revistinha de amiga da minha mãe que vendia e pegar pra eu revender pra pessoa, assim. Então, eu sempre estive envolvida nesse mundo. Mas dessa vez mesmo, oficial, digamos assim, foi em 2019. Eu tava trabalhando na minha área, eu sou engenheira de produção, tava trabalhando na área. E eu sempre gostei muito de maquiagem, de cosmético, produto de cabelo, tudo isso que a gente gosta, né? E eu gastava muito dinheiro com isso, tipo, uma boa parte do meu salário ia pra isso. Eu falei, cara, eu preciso arranjar outra forma de ganhar dinheiro, porque eu não queria parar de comprar, eu queria continuar comprando. E você comprava já de revista mesmo, de alguém? De revista e de farmácia também, de tudo, tá. assim, comprava de tudo. E aí um dia eu lembro que eu tava no meu horário de almoço e apareceu um patrocinado pra mim da Eudora. Seja uma revendedora Eudora e lucre até 40%. Eu lembro que era essa chamada, assim, roxa. E eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso revender uma marca de cosméticos pra eu conseguir usar os produtos e vender e ganhar dinheiro com isso. E foi assim, e eu lembro que foi muito rápido. Naquela época tinha a supervisora, então foi muito rápido. Eu lembro que eu fiz meu cadastro, na hora já chegou no meu e-mail minha supervisora, o contato e o endereço do espaço do revendedor, do representante, né, da Eudora. E eu fui lá, peguei os produtos e começou. E assim foi, aí o pessoal começou a pedir outras marcas, eu comecei a Mas o trabalhar que com outras você marcas. pretendia nesse momento, assim, quando você pegou o catálogo? Nesse momento era só renda extra. Complemento de renda. Complemento de renda, era o que eu queria. Eu queria ganhar mais dinheiro para eu poder gastar mais. Entendi. Para poder comprar... Isso, sem complementar o meu salário. Eu queria continuar comprando maquiagem, produto de cabelo, sem afetar o meu salário, para eu continuar pagando as minhas contas. Assim. Então, o meu intuito no começo era esse, era ter uma renda extra. Acontece que quando a gente começa, né, quando a gente é picado pelo bichinho da venda direta, é difícil. Acontece que, nessa mesma época, eu fui transferida de empresa. Então, eu trabalhava numa empresa que era só eu e uma menina. De repente, eu fui para uma empresa que eu trabalhava numa sala com 40 pessoas, assim. E eu falei, eu vou vender para esse povo, eu vou vender para esse povo. Então, eu comecei a vender para o pessoal do trabalho ali mesmo, era os meus maiores. E você não tinha nenhuma época. Dificuldade, timidez de oferecer? Nunca tive, assim, para vender eu nunca tive, eu sempre fui bem. Como assim? Eu lembro de criança fazer pulseirinha de miçanga para vender. Ah, tá, uma vendedora nata. Olha, a venda tá no sangue. A minha mãe, ela sempre trabalhou com venda, assim, eu lembro de criança, ela vendia Natura, contém 1 grama, então eu ia fazer entrega com ela, eu tenho recordações, assim, não muitas, porque eu era bem criança, mas eu tenho algumas recordações dessa, mas desde criança eu gostei de vender, porque era a forma que eu tinha de ganhar dinheiro. Eu queria comprar as minhas coisas, mas meus pais, assim, estavam ali contando moedinha pra pagar as contas do dia a dia, eles não podiam ficar me dando dinheiro, e eu queria dinheiro, eu falei, cara, eu preciso vender. Eu lembro, olha, meu primeiro empreendimento, a minha tia era professora, e ela me dava os livros antigos dela, que ela não usava mais. E aí eu lembro que eu chegava na escola com esses livros e as gurias ficavam tudo louca, tipo assim, nossa, que legal, que legal. Eu falei, eu vou vender esses livros. Só que eu não vendia o livro. O que eu fazia? Eu recortava as figurinhas dos livros, tipo, tinha um desenho de um bicho no livro. Eu recortava
e vendia aquelas figurinhas e elas compravam horrores, assim, sabe? E que louco, né? Criança, né? Mas, na verdade, eu acho que aí já começa o lado empreendedor, Sim. né? As pessoas costumam falar muito, assim, de ser empreendedor, e eu acho que nesse nosso podcast, Minha Revenda Cast, é para que realmente as pessoas possam empreender através da venda direta, né? É verdade. Mas você sabe que eu acho que eu até vou dar uma notícia aqui. Se você não nasceu empreendedora como a Camila, saiba que eu acho que existe você nascer empreendedora, mas também existe o empreendedor por necessidade. É verdade. Eu comecei a empreender por pura necessidade. Eu sempre gostei de salário fixo, de fundo de garantia, né? Mas depois eu descobri que o fixo é tão fixo que você fica fixo ali e você não sai disso. Hoje eu sei que é muito bom empreender. É verdade. E aí você começou a ficar assim. forte nas suas vendas. Daí, as vendas cresceram. As vendas cresceram porque eu comecei a trabalhar com muita gente. E aí, o que eu fazia? Cada dia eu ia com um batom diferente. Porque eu trabalhava com um monte de mulher. Eu falava, cara, eu vou vender batom pra essa mulherada. Então, cada dia eu ia com um batom diferente. Eu deixava um monte de hidratante em cima da minha mesa. Então, cada hora eu usava um hidratante diferente. Porque aí eu passava, as meninas sentiam o cheiro e ficavam loucas. Perfume, então, eu ia. E aí, na hora do almoço, era muito legal. Tinha dia que eu falava assim, essa semana, quinta-feira, eu vou trazer os produtos, hein? Aí chegava na quinta-feira, horário de almoço, era o dia dos produtos. Então, eu levava aquele monte de produto pra elas escolherem. E o que eu fazia? Olha só, eu já entendi o negócio de presente. A minha última mesa do trabalho, eu deixava com produto lá, vários produtos, sempre produtos estratégicos, assim, tipo hidratante e tal. Pra alguém e deixava já embalagem de presente. E se eu escutava alguém falando assim, olha, eu tenho um aniversário, eu falava, já comprou presente? Aqui, pá, já tem presente, já vendi ali, sabe? Então foi assim. E você lembra quanto foi a sua renda, assim, a renda não, mas a venda? No primeiro mês que você começou, porque já no primeiro mês você já estava nesse lugar maior de mais mulheres? Foi no segundo mês, assim, foi bem em seguida. Mas quanto foi o seu primeiro faturamento, assim, do seu primeiro mês com a venda direta? Olha, eu não lembro, assim, pra ser sincera, o meu primeiro faturamento. O que eu lembro é que logo quando eu mudei, assim, quando eu mudei de empresa, fui trabalhar, né, eu comecei a vender mais, eu queria fazer uma pós-graduação. E eu falei, eu vou usar o lucro das vendas também para pagar minha pós-graduação. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, com o dinheiro da revenda, foi pagar minha pós-graduação. E foi, assim, até eu me formar na pós, foi com o dinheiro da revenda. E deu, então. Mesmo lá, desde o começo, você conseguiu pagar a mensalidade da sua pós. Foi, desde quando eu decidi. Eu falei, vai ser com esse dinheiro que eu vou pagar, eu não vou mexer no meu salário. E foi com o dinheiro da pós. Daí eu conseguia pagar o dinheiro da pós e ainda comprar as minhas coisas, né? Porque as vendas foram aumentando todos os meses? Foi aumentando, porque aí depois também eu comecei a vender mais pra minha família. Então, tinha um almoço na casa de alguma tia, eu já ia com a minha caixinha, já vendia pras minhas tias, pras minhas primas. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Instagram também, então eu comecei a fazer as vendas através do Instagram. Não foi um boom, mas foi de pouquinho em pouquinho eu fui crescendo, um pouquinho em pouquinho eu fui crescendo. E quando chegou... E engraçado, eu lembro que desde esse começo... Eu falei, cara, eu quero abrir uma loja disso. Porque eu vi, assim, o quanto eu vendia, o quanto eu tinha potencial, o quanto que dava pra fazer. E eu comecei a martelar no ouvido do meu marido. Eu considero você um boom. Você fala que não foi um boom, mas realmente você foi um boom. E como é que foi? Eu acho que é uma coisa importante que você tem aí para contar para as nossas ouvintes. Como é que foi essa história de você ter ido para o Instagram? Você trabalhava numa empresa. Foi. Você fazia suas vendas presenciais dentro dessa empresa. Foi. E como é que foi que você teve essa ideia de ir para o Instagram? Nessa época que eu trabalhava ainda fora, o Instagram que eu mexia era o Instagram da minha loja. Então, eu abri um Instagram separado, porque eu era super tímida. Sério? Tipo assim, eu tinha muita vergonha. Engraçado, eu nunca tive vergonha de vender. Chegar pra vocês, sem nunca te conhecer e vender, eu não tinha vergonha. Mas eu tinha vergonha de postar as coisas no Instagram. Isso daí eu tinha muita vergonha. Gente, como as histórias são interessantes. Eu acho que é isso que vai fazer desse projeto nosso um sucesso. Porque a gente vai conhecer muita história, muita história. Eu, exatamente o contrário. Morria de vergonha de vender, não sabia vender nada, mas pra fazer um vídeo, eu tinha Nossa, eu tranquilidade. tinha muita vergonha. Então, eu criei um Instagram diferente e fazia as postagens lá da minha loja.
Isso em 2019. Mas, assim, as postagens eram print de revista, bem daquele jeito mesmo. Que não é o certo, digamos assim, de fazer. Depois, quando eu abri a loja... E nessa época, eu já consumia conteúdo no YouTube de pessoas que faziam isso. Então, Bruno de Paula, Bianca Campos, a Bárbara Martins. Eu já consumia todo esse conteúdo. A Bela Representante foi o primeiro vídeo que eu assisti, foi da Bela Representante. E eu achava super legal. Mas nunca passou pela minha... Na verdade, assim, eu tinha muita vontade, mas, assim, eu tinha tanta vergonha que era uma coisa, assim, muito fora da minha realidade. A maior vontade sua maior expectativa seria para abrir uma loja. Isso. Do que para fazer sucesso aí na internet. Sim, seria a loja. E você já conhecia, você sabia das histórias, por exemplo, da minha, ou de quantas outras milhares eu já acompanhava de pessoas um pouco. que tinham lojas grandes. Isso. E aí eu vi as lojas, eu falei, cara, eu quero ter minha loja também, eu quero ter minha loja também. Até que em novembro de 2019 eu abri. Eu saí do meu emprego, na loucura, assim, na cara e na coragem. Pra abrir a loja mesmo? Pra abrir a loja. Foi uma decisão, assim, que eu queria muito. Um risco. Mas foi um risco. Correr. E foi muito difícil, porque, assim, foi na cara e na coragem. Com conta pra pagar, tipo, da vida. E a gente teve que reformar o ponto. Foi uma loucura mesmo, assim. Graças a Deus deu certo, mas eu não aconselho, porque foi muito difícil, muito mesmo. E aí, depois que eu já tava lá na loja, eu tava trabalhando, eu falei, eu tenho experiência, eu sempre trabalhei, então eu já tinha trabalhado em muita loja de roupa, loja de cosméticos eu já tinha trabalhado também. Falei, cara, eu tenho experiência profissional, eu tenho bagagem, conhecimento por causa da minha faculdade, né? Eu aprendi bastante. Eu já tô vendendo há um tempo, por que não começar a compartilhar disso? Aí, o que eu fiz? Como eu tinha muita vergonha, eu criei um outro Instagram, não contei pra ninguém, e comecei a postar nesse outro Instagram e no canal do YouTube. Ninguém conhecido, você fala? Ninguém conhecido. E aí, no canal do YouTube, eu nem aparecia. Aparecia só minha mão, eu mostrando os produtos e tal. Que interessante. Porque eu tinha muita vergonha. Tanto que eu demorei, assim, 1 ano pra contar pra minha família que eu tinha canal no YouTube. Porque eu tinha muita, muita vergonha mesmo. Loucura, né? E aí, o pessoal começou a gostar de mim por algum motivo. E aí, eu fui crescendo. E, graças a Deus, eu fui trabalhar com a internet também. E a loja também. Foi um crescimento junto. Assim, ao mesmo tempo que eu fui crescendo no Instagram, eu fui crescendo com a loja, né? Mas é curioso porque são 2 trabalhos completamente diferentes, né? Eu não vendo o produto no meu Instagram, né? No meu Instagram pessoal. Eu vendo no meu Instagram da loja, mas no meu pessoal eu não vendo. No seu pessoal você não vende? Não. Pra gente se localizar aqui, para o pessoal entender melhor, tem quanto tempo que você começou na venda direta? Desde lá na empresa que você estava e que você pegou seu primeiro... Isso foi em março de 2019. Foi em março de 2019. Então, são 5 anos. São 5 anos. 5 anos e pouco. E eu abri a loja em novembro de 2019. Então, de março, você foi rápida para abrir a loja. Por isso, e queria saber por que você fala no aconselho. Não, eu não aconselho... Correr tão arriscado. Foi tão arriscado, porque o que acontecia? Na época, o meu salário era um salário importante na renda familiar, que contribuía muito nas contas, e a gente teve que reformar o ponto que a gente alugou, né? Era o ponto da minha sogra, mas a gente tinha que reformar, porque ele era um ponto, um caixote assim cru. Então, forro, pintura, piso, tudo. E a gente não tinha dinheiro, porque como eu saí na cara e na coragem do meu emprego, e na época eu era PJ, não era nem CLT, eu saí sem nada. Entendi. Não tive acerto, não tive nada. Então, a gente teve que passar muito cartão de crédito na reforma. E eu não tinha produto, porque foi, como eu disse, foi de uma hora para outra. Então, o que eu fiz? Eu fui na Eudora, no espaço da representante, peguei tudo que meu limite dava para comprar e comprei de produto. Fui no Boticário, a mesma coisa. Da Natura, tudo que... Na Natura eu não vendia ainda. Você tinha o limite que eles te davam. Tudo que eu tinha era o limite que eles davam. E aí, logo veio a pandemia. Estourou a pandemia. Então, assim, não tinha venda. E eu vendia fiado, só vendia fiado. Então, eu não tinha conquistado o cliente ainda. Eu só vendia fiado para aquelas pessoas que eu vendia no meu trabalho, que... Amigo, família, era só fiado. Então, eu não tinha dinheiro. Chegava dia de pagar a fatura do cartão, não tinha. Então, assim, foi uma bola de neve. Foi, assim, 1 ano, sabe? Pra eu conseguir... E que você pensou em desistir? Você chegou a pensar em desistir? Eu nunca pensei em desistir. Eu fui... Assim, lógico que a gente fica desanimado, fica triste. Eu falava, gente, por que não tá acontecendo? O que tá... Né? Mas eu fui buscando soluções. Então, eu fui trabalhar fora. Teve uma época... não era uma opção. Não era. Não era uma opção. Então, assim, eu fui trabalhar fora em 2020, começo de 2020. Eu fui trabalhar... Eu
participei de um processo seletivo para ser supervisora de algumas lojas, daí eu fui trabalhar, e aí deixei outra pessoa trabalhando na loja. Então, eu fui buscando essas outras soluções, sabe? Depois de nessa mesma época, em 2020 também, como eu tinha bastante contato, algumas pessoas que eu conhecia me chamavam para prestar algum tipo de consultoria para as empresas que eu já tinha trabalhado. Então, eu fui buscando soluções. Tudo fora da venda direta. Tudo fora da venda direta. Porque era o que eu tinha mais conhecimento, Entendi. né? Eu tinha acabado de abrir a loja, assim. E você chegava a colocar dinheiro da renda do seu marido para pagar faturas do seu negócio? Não, você nunca porque chegou... isso daí a gente precisava para pagar as contas de casa mesmo, Entendi. né? Não sobrava muito dinheiro nosso, nem pessoal, porque assim. ele não queria, é porque ele segurou. O que foi, assim, foi às vezes o cartão que a gente usou para reformar. Aí sim, a gente usou dinheiro nosso pessoal, né, para pagar. Mas esse dinheiro extra que a gente ia fazendo, tudo era pra... Meu dinheiro extra que eu ia fazendo, assim, né, de trabalhar fora, ia pra ajudar a pagar nas contas da loja. Então, isso que eu não aconselho, sabe? Fazer na loucura. Eu acho que tem que ser uma coisa planejada. Ter uma reserva de emergência. Porque é muito difícil o começo, assim. Ainda mais que a minha loja era uma loja de bairro em que as pessoas não priorizavam as lojas do bairro. E eu só vendia fiado só pra ajudar a situação. Foi muito difícil. Eu lembro que eu ficava dias e dias sem vender. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Você acha que se você não tivesse arriscado, se você tivesse planejado, calculado, você estaria onde você está hoje? Você teria aberto a loja? Não. Isso que é o negócio, né? É isso que é o negócio. Por isso que o meu conselho corra risco, sim. É lógico que o risco o máximo calculado possível. Mas você sempre vai ter que correr, porque o risco... Aquela coisa da necessidade faz o sapo pular, né? Sim. Você precisa. E se você não tivesse corrido esse risco... Não, com certeza, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, assim. E graças a Deus, assim, meu esposo, ele é muito pé no chão. Porque eu acho que eu teria arriscado muito mais, assim. Eu sou meio... Você já eu sou um pouco assim, bom, é um casal bom. E ele já é mais pé no muito chão. isso, Por exemplo, eu lembro que quando eu queria alugar o ponto, eu queria um ponto lá super legal que tinha perto da minha casa. Só que era caríssimo o aluguel. Caro. E ele falou, amor, você tá louco? Não, vamos colocar um ponto lá no bairro, que é mais tranquilo, o aluguel é mais baixo. E eu já queria o melhor, assim, sabe? Entendi. Mas uma coisa que eu falo, começa com o que você tem. Eu queria muito uma loja já linda, bonita, maravilhosa. Não dava. O que eu tinha era aquilo que eu consegui fazer no começo. E com o tempo, fui ganhando novos clientes, parei de vender fiado. Fui trabalhando com os presentes, que foi a maior transformação lá dentro da minha revenda. Vou te perguntar dessa virada aí, porque teve uma virada, né? Mas eu acho que diante disso que você falou, tem uma frase que eu falo quase todo dia, assim, que foi baseada no crescimento do meu negócio. Eu quero que você pense muito nisso. É assim, pensa grande, começa pequeno e rápido. É verdade. Então, você vai pensar que você quer ter mesmo uma rede de loja, uma loja enorme, mas você tem que saber que você tem que começar pequeno, não adianta querer começar grande. É verdade. E começa rápido, vai lá e faz o pequenininho rápido, porque também se começa a demorar muito, a gente não faz. Mas é isso, pensa grande, começa pequeno e rápido, Sim. Porque agora a gente vai saber quando foi essa virada. Então, você já estava lá na sua loucura, bem apertada, até trabalhando fora. E como é que foi a virada? Quando veio e como? A virada foi o seguinte, eu saí do trabalho que eu tava para focar só na loja, isso em abril de 2020. Logo vinha o Dia das Mães. E eu já acompanhava os canais, né, como eu comentei, esses canais que montavam presentes, e eu comecei a montar algumas coisas em dezembro, no Natal de 2019. Mas assim, eu colocava num saquinho e um laço, era aquilo que eu montava de presente, não tinha nada a mais. E assim, eu via que as pessoas gostavam, mas assim, não era nada muito... Não chamava atenção. Mas gostavam de levar já embalado. Gostavam, mas assim, aquilo não chamava atenção, nem nada. E eu não tinha o pensamento, né, óbvio que eu tenho hoje, de ter várias opções de preço. Eu montava um monte de coisa cara só e que não chamava atenção. E aí, nisso veio pandemia, aquela loucura toda... eu acompanhando esses canais, né, que já montavam presentes, eu falei, eu vou montar presente pro Dia das Mães. E eu lembro que eu assisti uma live, eu não me lembro de quem era, assim, mas essa pessoa, ela não era do universo da venda direta, ela era de loja de sapato.
Ai, eu não lembro o nome dela agora. E ela falou que... Ela falou assim, olha, tente priorizar as coisas mais em conta pro Dia das Mães, porque as pessoas estão sem dinheiro, não é por conta que tudo tava acontecendo. E eu lembro que a Eudora tinha um kit de Dia das Mães, que era R$20, que vinha 2 cremes de mão. Eu falei, cara, eu vou pegar e vou montar kit de creme de mão com sabonete e vou vender por R$15 pro Dia das Mães. Então eu fazia caixinha de papelão, embrulhei com papel de seda, coloquei um laço. Você mesmo fazia a caixa. Fiz tudo, porque eu queria deixar barato, né? Eu queria lucrar, obviamente, mas queria deixar barato para vender. Mas e só uma pergunta, você já tinha isso? Era uma coisa sua de fazer? É porque eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma habilidade manual. Se eu tiver que fazer uma caixinha, vai sair uma bolinha, porque não faço. Eu sempre gostei, sempre gostou. Mas eu também não tinha muita habilidade, não. A prática foi ajudando, né? Eu sempre gostei, mas eu nunca tive muita habilidade, assim. E aí eu lembro que eu falei, cara, tá, mas aí o que eu vou fazer? E aí eu coloquei um adesivo na porta da loja, escrito presentes pro Dia das Mães a partir de R$14,99, que foi esse kitzinho que eu montei. E eu via que aquilo chamava muita atenção. As pessoas entravam por causa daquele kit. Jogada. As pessoas entravam por causa daquele kit, mas não levavam aquele, levavam outros. E aí eu lembro que nesse Dia das Mães de 2020, eu montei um monte de presente desse de 15. Eu lembro que eu montei uns presentinhos de R$38. Eu montei várias opções. E foi até então a minha explosão de vendas. Eu nunca tinha vendido tanto. E você lembra o valor que você vendeu? Naquele dia do Dia das Mães foi 5.500. Num dia? Foi tipo sexta, sábado e domingo, assim, né? No final da... Porque todo mundo compra no final mesmo. E aí você vendeu 5.500. Isso eu vendia, sei lá, e são pra marcos, mim, né, da vida da gente. E eu tava saindo do fiado, eu tava acostumada a vender no fiado. De repente eu vendi tudo aquilo com dinheiro ali na conta pra mim, eu falei, meu Deus! E sabe o que foi curioso? Eu falo que foi uma das minhas primeiras grandes conquistas. Nessa época, eu falei, foi muito difícil, né? Eu não tinha dinheiro pra pagar todos os boletos. Então, eu tive que escolher quais marcas que eu ia pagar pra continuar vendendo. E aí, eu deixei o Boticário de lado. Eu falei, cara, não vou... Por enquanto, o Boticário vai ficar de lado. E eu lembro que dava 3.000 e pouco de boleto. E depois do Dia das Mães, eu fui com o meu dinheiro, tipo assim, eu paguei essa fatura. Você tinha e eu lembro deixado. Que foi, tipo, uma realização. Que eu falei, cara, consegui. Que eu achei que eu não ia demorar muito tempo pra pagar aquele boleto alto. Eu falei, gente, de onde que eu vou tirar R$3.000? E aí veio aquela explosão de venda do Dia das Mães por conta dos presentes. E consegui pagar, né? E aí, dali, eu falei, cara... Aí, ali acendeu pra mim duas coisas. Data comemorativa e presente. A junção dos dois é o resultado pra mim, é o segredo. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Aí, eu fui aprimorando. Então, eu fiquei 2020... E até o mês de 2021, trabalhando com as cestinhas de papelão, que eu fazia mesmo. Aí depois eu comecei com a cestinha de madeira. Mas e aí foi embora. É que fora das datas comemorativas, sempre tem aniversário. Isso. As pessoas sempre precisam de presente. Isso. E aí eu fui percebendo isso. Que vendia sempre. Eu podia sempre ter alguma opção. Presente era quantos % da tua venda perto de um produto sem a embalagem para presente? Na época, você fala assim, em 2020? Uhum. Na época, eu tava começando, assim, né? Então, representava, assim, uns 20%. Que eram os presentes. Foi quando eles começaram... Isso. Que eu tava começando, eu tava entendendo ainda sobre os presentes. Eu olho e falo, gente, eu não sei como que as pessoas compravam. Porque hoje eu acho horroroso aquilo, sabe? Mas era o que eu sabia fazer na hora. Era o que eu fazia, era o que eu podia comprar também na época, né? Então, eu fui criando essa referência mesmo em presentes, assim, E sabe? hoje presentes representam quantos % da sua... 70%. 70%. A sua loja é uma loja de presentes. Tanto que na fachada tá escrito presentes e cosméticos. O primeiro é presentes. É presentes. Presente de perfumaria, na verdade. O presentes, ele vem primeiro, porque foi como eu quis consolidar. Eu fui cada vez mais consolidando a minha loja como uma loja de presentes. Porque eu amo. Eu acho que a gente consegue agregar valor, a gente consegue vender produto que tá parado, fora aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, antes de começar, do propósito, né? De você vender algo que a pessoa vai gostar e a pessoa receber aquele presente, preparar ali na hora com carinho, o encanto que a gente consegue produzir com o presente. Então, engloba tudo, assim, sabe? Mas eu sou suspeita pra falar, eu adoro falar sobre presente. Então, foi realmente a transformação, sabe? Do meu negócio foi os presentes que deram essa virada de chave. E hoje você com certeza, uma das maiores influencers
né, da venda direta. Você teve aí no Instagram um destaque muito grande, você tem ajudado muita gente com curso, com dicas, com aulas que você dá. Conta pra gente como é que é isso para você. Você gosta mais da venda presencial ou você gosta mais desse trabalho que você faz digital? Meu Deus, eu não sei te responder essa pergunta, assim, eu gosto dos dois igual, assim, sabe? Porque eu amo o que eu faço, eu amo estar presente, eu amo vender, eu amo ganhar meu dinheiro ali vendendo meus produtos, eu amo fazer pedido e pensar que aquilo vai dar certo, assim, eu amo esse universo, mas, assim, quando alguém... algumas vezes que eu já pensei em parar de trabalhar com a internet e tal, mas eu recebo alguma mensagem, sabe? Camila, você transformou meu negócio através dos presentes, das dicas que você deu, transformou meu negócio. Sei lá, eu falo, gente, eu não posso parar, sabe? Porque acaba virando um propósito de vida, assim mesmo, sabe? Então, eu não consigo decidir entre um e outro. Eu gosto muito dos dois. Muito dos dois. Muito mesmo, assim. E eu acho que um complementa o outro, sabe? Enquanto, às vezes, na correria do dia a dia, assim, eu tô ali na loja montando minhas coisas, vem um pouco da calmaria, entre aspas, do Instagram ou do YouTube. E, às vezes, quando eu tô no Instagram e tal, vem um pouco da calmaria da loja de ficar um pouco mais tranquila, não tá em data comemorativa, não tá aquela loucura, assim, sabe? Ah, que gostoso. Um complementa o outro. Eu gosto muito das duas coisas que eu faço, assim, sabe? Ah, que gostoso. Você já contou aqui pra gente, então, as coisas difíceis que você passou, os perrengues, as dificuldades. Agora eu quero saber também das suas conquistas. Quais foram as suas maiores conquistas? O que a gente já tem aí de tanto trabalho? Porque, com certeza, é trabalho, né? Que tudo que você conquistou foi com trabalho. Como que você classifica aí? O que você tem de conquista? A maior conquista, a atual, a primeira? Eu acho que tem algumas conquistas não materiais que elas são muito, muito marcantes, né? Então, quando eu atingi 100 mil no Instagram, eu falei, meu Deus do céu, 100 mil pessoas me seguindo. Eu lembro, foi num domingo, eu tava grávida, o Julião tava fazendo churrasco, assim, aí eu fiz assim e bateu 100 mil. Eu falei, meu Deus do céu, foi uma... Porque, assim, os números, eles não importam, mas eles falam muito, né? Sim. Então, a hora que eu bati 100 mil, eu falei, caraca. E quando Tô no eu bati... caminho certo. É isso. E quando eu bati 100 mil no YouTube também, foi quando chegou a plaquinha, foi muito especial, assim. Eu me senti muito realizada mesmo, assim, sabe? De novo, não pelo novo número, mas pelo que ele representa, sabe? E material, graças a Deus, assim, eu consegui conquistar algumas coisas, mas eu acho que a principal foi em dezembro de 2020, que eu e meu esposo compramos a nossa casa, a gente morava de aluguel, e aí a gente comprou nossa casa, e eu lembro que parte do dinheiro que a gente usou nos trâmites foi de um saque que eu fiz da Shopee. Na época eu vendia na Shopee, e aí eu peguei um saque dos produtos que eu vendia lá e deu pra gente fazer lá os trâmites e tal. Então, foi também uma conquista muito... Você falou, caraca, né? Tipo, comprar uma casa. Uma casa é uma e coisa o meu muito trabalho grande. participou disso, né? Isso. Foi uma coisa que eu falei, meu Deus. E é louco porque você pensa, eu posso conquistar muito mais, né? Muito mais, dá. Então, eu acho que foram essas as principais, assim. Ah, que delícia. Vamos falar de planos e sonhos, né? Vamos falar do futuro aí. Quais são os seus planos para o futuro? Eu acho que de internet, assim, é continuar realizando. Continuar realizando, assim, continuar fazendo o meu canal no YouTube, continuar no Instagram, fazendo o máximo que eu posso, que eu consigo. Eu gosto demais, assim, de gravar vídeo pro YouTube. E eu gosto que elas gostam do que eu faço, assim, sabe? Do jeito que eu faço, porque eu não preciso mudar, não preciso fazer diferente. Então, é continuar crescendo, assim, nisso. E material, quem sabe ter outras lojas também, né? Tá nos sonhos, tem um sonho bem específico, assim, de uma loja específica que eu tenho um sonho muito grande. Tá no coração. Quem sabe a gente realiza próximo. Mas eu acho que, de qualquer forma, é continuar realizando. Porque quando você para de realizar, independente do sentido, tanto físico, né, quanto virtual, quando você para de realizar, você vive pra quê? Verdade. Você precisa continuar fazendo, né? Então... E eu acho que ser cada vez mais conhecida na minha região como
referência em presentes. Eu gosto dessa referência, assim, das pessoas chegam e falam assim, Camila, eu preciso de um aniversário e é você que eu posso contar. Assim, eu gosto de quando as pessoas falam isso pra mim, sabe? E outro dia eu tava vendo um vídeo seu e aí você falando que, olha, você quer vender sem ser com desconto, você quer vender sem ter que dar um monte de desconto, valorizando, vender com preço cheio, é através de transformar aquele produto num presente, Exatamente. né? Eu achei que você tem, assim, super razão. Eu acho muito importante você ter conseguido achar uma forma. Foi. Né? E eu acho que um dos intuitos desse nosso projeto, Minha Revenda Cast, é exatamente isso, é trazer pessoas. E eu acho que nessa experiência que eu tenho, eu posso dizer para você que se a gente trouxer 100 convidadas, ou a gente trouxer 200 ou 2.000, cada uma tem uma história, cada uma encontrou um jeito, cada uma enxergou de uma forma. E eu acho, assim, isso maravilhoso. Sim. E uma trocando ideia com outra. Eu digo para você que eu tenho 27 anos de venda direta. E quando às vezes eu conheço uma pessoa que faz 1 ano que está vendendo, e eu falo, como que você faz? Eu tenho muito interesse, porque, nossa, ela me dá tantas dicas que eu, em 27 anos, não tinha pensado nisso, né? Sim. Então, essa troca, eu acho que é o mais rico desse nosso projeto. É verdade. Mas uma coisa que não pode faltar é o nosso bate-bola, né? São as perguntinhas que eu quero te fazer. Vou te fazer perguntas diretas, você fica à vontade para me responder. Tá legal. A primeira delas, eu queria saber se você se lembra da sua primeira venda. Eu lembro. Foi, assim, eu vendi uma base e um pincel da Eudora para minha colega de trabalho que trabalhava junto comigo na madeireira, a Elisângela. Cliente super querida. Nunca vai esquecer essa primeira venda. E você prefere trabalhar presencial ou pela internet? Eu prefiro presencial, porque como eu gosto muito dos presentes, né, eu gosto de estar ali vendendo os presentes no dia a dia, de conhecer as clientes, de poder estar ali no dia a dia demonstrando o produto, eu gosto disso, assim, sabe? Mas tem que estar no online, né? Não tem jeito, Você tem que estar no online. De alguma forma, você tem que estar no online para trazer venda para o presencial também. Então, acaba um complementando o outro. Mas se eu pudesse só escolher uma coisa, seria o presencial. Adoro trabalhar com o presencial, assim. Bom, já que você escolheu, eu tenho uma outra pergunta aqui. Se você tivesse que escolher uma única marca, qual que é a sua marca preferida? Eu acho que hoje eu escolheria Eudora. Porque, apesar dos pesares, né, que a gente sabe que foi pro varejo, foi aquela coisa toda que chateou demais a gente, mas eu acho que o plano de crescimento, pelo menos assim, pra mim ainda não juntou, né? Eu acho que é um plano de crescimento alcançável, né? Uma coisa assim fora da realidade. Eu acho que os produtos são muito bons, principalmente Siage, perfumaria, eu acho que são excelentes produtos. Maquiagem, que é uma coisa que eu adoro, né? E eu gosto muito do timing deles no digital, assim. Eu acho que eles têm uma pegada de marketing muito boa, que ajuda demais a gente a vender, sabe? Então, eu escolheria Eudora. É difícil, né? A gente escolher só uma, porque eu gosto muito de outras também, mas eu acho que eu escolheria Eudora. Bom, e já que você está escolhendo Eudora, qual o produto que você mais vende? O produto que eu mais vendo não é da Eudora. Ah, que interessante. O produto que eu mais vendo é a Clarar da Natura, o desodorante clareador da Natura. Ah, é verdade? É o que eu mais vendo. Eu vendo muito, assim. As pessoas vão lá e compram 3, 4 de uma vez, assim, sabe? É o produto que eu mais vendo. É o Clarar da Natura. Ah, muito interessante, né? Você vê que coisa, na verdade, né? a sua marca preferida não é a que tem o produto que mais vende. Isso. Mas eu acho isso bem interessante mesmo. E qual que seria o conselho que você daria aí para todo mundo que está ouvindo a gente? Alguma chave de ouro? Entrega aí algum segredo pra gente? Dá um conselho. Bom, eu acho que o meu conselho óbvio seria trabalhe com presentes, né? Porque é o que eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que é você acreditar naquilo que você faz, sabe? Porque sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. Você é a prova viva disso, né? Você tá há 27 anos, né? Então você sabe bem que sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. Mas eu acho que é você acreditar naquilo que você faz. Porque quando você acredita, você consegue levar aquilo de uma forma mais leve. Tipo, eu tô com esse problema aqui, eu tô com essa dificuldade, beleza, qual que é a solução que eu vou encontrar? Você não fica ali só sofrendo com aquilo, você vai encontrar uma solução porque você acredita naquilo, né? E às vezes a gente busca muito que outras pessoas acreditem no nosso negócio, mas nem a gente mesmo acredita. É verdade. A gente busca a aprovação do nosso marido, da nossa família,
mãe dos nossos filhos, mas às vezes nem você não acredita, nem você não se posiciona ali como dona do negócio, né? Então, eu acho que é continuar acreditando naquilo que você faz e se posicionar mesmo como dona do negócio, ditar as regras do seu negócio, que só tem motivos para ter sucesso. Olha, eu sei que você já passou por necessidade, que lá no começo você arriscou e sofreu, faz parte, mas eu queria que você me contasse agora e contasse para todo mundo que está escutando a gente uma necessidade, uma dificuldade que você passou que tenha sido muito difícil, alguma coisa que você enfrentou e você falou, caramba, será que eu saio dessa? Conta pra gente, Camila. Foi quando eu recebi a notificação da Natura. Foi a mais difícil, porque era 80% das minhas vendas eram Natura. Eu tinha formado, basicamente, as minhas clientes ali com Natura. De repente, e eu tinha loja, então, assim, né? Eu tenho loja, então, como que eu ia trabalhar com Natura sem poder expor? Não fazia sentido na minha cabeça. Falei, vou deixar guardado em armário, como é que vai ser isso? E foi um período bem complicado, assim, porque você tinha aquela tensão, porque ia fiscal, e foram várias vezes fiscais lá na loja, então... E você tinha prazo também, né? Tinha 48 prazo, horas para deixar. Eu tinha que mandar foto, e aí vinha fiscal, e o fiscal, ele não ia identificado, então todo cliente que entrava na loja eu ficava com medo de ser fiscal, então às vezes até atrapalhava um pouco na hora da venda, de eu criar relacionamento ali, sabe, com o cliente, porque, gente, será que é fiscal? Será que não é? Então, foi bem difícil, e eu não conseguia enxergar saída, assim, realmente. Eu falei, o que eu vou fazer, sabe? Mas graças a Deus, assim, eu tive o discernimento de parar, pensar, respirar, né? Teve um momento de desespero, de ficar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer? Mas depois eu comecei a enxergar o potencial nas outras marcas, assim, porque teve uma hora que eu só enxergava Natura, só Natura, só Natura, só Natura. Você começou com a Eudora. Eu comecei com a Eudora. Aí você migrou pra Natura. Uma assim, grande parte do negócio foi pra Natura. Assim que eu comecei com a Eudora, Boticário e Avon. Eu fiz o cadastro nas 3 ao mesmo tempo. Eu nunca tinha usado nada da Natura, eu nunca tive muito acesso aos produtos da Natura, entendi. Então eu não, sabe? Só que quando eu abri a loja, as pessoas começaram a pedir sabonete desodorante. Eu falei, cara, vou ter que vender. Daí eu fiz meu cadastro e realmente a Natura, ela tem muita coisa legal pra quem Potencial de venda da Natura é grande. É muita coisa. As promoções, os produtos, os lançamentos. Então você vai se apaixonando, né? E eu era assim, era o que a gente conversou também antes da gente começar o podcast. Eu era realmente apaixonada por aquela marca e parei de enxergar todos os potenciais das outras marcas, sabe? E é um risco. Não posso deixar isso acontecer. Então, quando vê a notificação, você sente aquela facada nas costas, tipo, putz, cara, tudo que eu fiz até agora foi pra nada, né? E de me sentir perdida mesmo, o que eu vou fazer? Mas, graças a Deus, foi um período curto, assim, dessa indecisão. Logo eu comecei a enxergar os potenciais, né, das outras marcas. Isso foi final do ano de 2021. Foi, tipo, entre setembro e outubro de 2021. Logo já veio o Natal, então já consegui recuperar ali as vendas com os produtos de Natal, com venda de presente e tudo mais. E graças a Deus, foi uma fase difícil que passou. Muito obrigada por ter você ter vindo aqui, se disposto a contar toda a sua história, a parte boa, a parte ruim, que é o que Minha Revenda Cast vai trazer para todo mundo. E eu quero saber de você agora, como é que as pessoas fazem para te achar? Quais são as suas redes sociais? Eu que agradeço, foi muito legal mesmo. Eu tô no Instagram como Camila Mayra A, com 2 A no final, e no YouTube também como Camila Mayra. Ah, tá certo. Então é isso, gente. Continua com a gente, porque vai ter muita convidada especial, muita história. E quem sabe você também vai estar com a gente aqui contando a sua história logo, logo. Tá bom? Um beijo, Camila. Tchau, tchau. Tchau, tchau.